Shalom Ubrajá. Se você está atento às coisas que Deus me mostra, então você foi testemunha desta profecia de Jenny Jenner. É uma mulher que tem o cabelo branco, ela corta como um homem, ela deixa assim. E é uma mulher que pertence à elite, mas não à elite, e sim, ela é um tentáculo da elite para representar sua agenda. E é simplesmente uma marionete da elite para representar sua agenda. Acho que vão revelar coisas sobre essa mulher. Que ela busque a Deus, pois Ele está fazendo a mensagem chegar até ela. As mensagens serão traduzidas para o inglês no nosso canal do YouTube, Profeta Dione de la Rosa, e alcançarão muitos anglo-saxônicos. Volte-se para Deus, mulher. O nome dela se escreve Jenner, não é? Jenner. Que ela se arrependa diante de Deus, porque estamos fazendo coisas ocultas, mas elas vão vir à tona. Se são profetas de Deus, você tem que se voltar para Deus, mulher. Se eu sou profeta de Deus, coisas ocultas vão aparecer, coisas muito ocultas. Jace, prepare-se. Fevereiro de 2026. O Departamento de Justiça acabou de liberar milhões de páginas sobre os arquivos Epstein e, de repente, Jenner está de novo no olho do furacão. O nome dele aparece relacionado com a canibal mais prolífica de Hollywood. As pessoas estão ligando os pontos. Ela saiu dos Estados Unidos faz tempo, justamente quando tudo isso começava a ser mais caliente. Mesmo. As redes estão inundadas de teorias, gente dizendo que tudo se encaixa, que a saída repentina dela não foi por acaso. Atualmente não há nada novo nem concreto contra ela, só que tudo ficou viral de novo. Mesmo assim, em poucas horas o nome dela voltou a incendiar a internet. Assim como você acabou de ver, o Senhor me mostrou que isso viria à tona, irmão. Coisas dessa mulher chamada Ellen DeGeneres, essa mesma mulher que você já viu na tela, sobre a qual estão circulando rumores de que ela poderia estar envolvida. Fora Pacífico, condicionou. Vocês viram a profecia que Deus me deu no ano passado, sobre Perecos, mercenário, mudar na idade do irmão. E se essa mulher não se arrepender e continuar falando contra Deus? Que si esta mujer no se arrepiente y deja de estar lanzando disparates en contra de las cosas de Dios. Que essa mulher pertence, irmão, à elite, mas não à elite, e sim já é como um tentáculo da Lula, porque a elite tem muitas facetas, e utiliza artistas, atores, políticos, presidentes, e usou essa mulher nessa área, irmão, como ela é muito conhecida e tem uma massa muito forte de seguidores. Ele a utiliza para que essa mulher seja uma de suas colunas no inclusivismo, no sodomismo, no gomorrismo e para que essa mulher seja uma voz principal. Deus me disse que se ela não se arrependesse, viriam à tona coisas ocultas que fazia, porque ela pertence à elite e faz coisas pesadas que você nem imagina, pois estão sendo comentadas, irmão. E há pessoas próximas à lista de Jeffrey Einstein que dizem que essa mulher, irmão, supostamente, tinha muito a ver com isso. Mais do que você pensa, mais do que eu penso, e que ela aparece entre os arquivos. Uma senhora que parecia muito séria, uma senhora que parecia muito tranquila. Mas eu te disse que a elite é sobre isso, a elite é sobre enganar, a elite é sobre fazer as pessoas verem que sim, que está tudo bem, mas não é assim. Essa mulher chamada Ellen DeGeneres, que o tio me mostrou, que iriam repercutir no ano que vem, foi isso que Deus me disse, isso foi no ano passado quando gravamos. Ou seja, fazendo alusão a este ano, que o escândalo delas iria repercutir, coisas em que ela estava envolvida, coisas obscuras. No que diz respeito a seitas, porque ela pertence à elite, no que diz respeito a coisas pesadas. Irmão, que você não sabe para onde se cumpre. Jeremias 33:3, clama a mim e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Essa mulher, depois que eu a vi falando do evangelho de forma depreciativa, depois que eu a vi falar dos valores da Bíblia de uma forma alienada, então eu disse: Senhor, me mostra algo sobre essa mulher, porque essa mulher não pode ficar por aí como um bode sem lei. Falando das coisas de Deus, não que eu seja o justiceiro, irmão.
Mas eu me irritei e usei o dom de Deus que Ele colocou na minha mão e usei as ferramentas que Deus colocou na minha mão. E Deus me disse, sim, essa que você vê aí, você a vê tranquila. Mas essa mulher, essa é a elite, essa mulher é uma sectária. Mas sabe, já se vende, como é muito importante, muitos a idolatram para os homens, não é? Mas no secreto, olha o que ela faz. E Deus me deixou ver, e foi aí que o Senhor me mostrou. E diga a ela que se não se arrepender, se não se retratar, se não me buscar, se não voltar para mim, inclusive vai estourar o escândalo dela, que tem a ver e que vão incriminá-la em questões legais. Muito fortes, porque o que digo, irmão, é algo realmente forte, não é? Pois isso é para que as pessoas entendam que com Deus não se brinca, com o Senhor não se brinca. Por quê? Porque muita gente está acostumada a brincar com Deus, muita gente está acostumada a levar as coisas de Deus na brincadeira, e há figuras, e há cantores, e há atores a quem já profetizaram coisas. Irmão, sabe por quê? Porque eles chegaram a se achar maiores do que Deus. E ninguém está acima de Deus, ninguém está acima do Senhor. Tudo que Deus me disser, vou comunicar, pois ninguém vai me impedir. As pessoas precisam entender que isso é sério. Tem gente que é blasfema, isso não me impressiona, porque a Bíblia fala sobre o comportamento dos homens para o último dia. Serão pessoas blasfemas, pessoas maliciosas, zombadores do Evangelho, irmão, mas há zombadores até mesmo dentro do Evangelho. Você vê gente por aí, irmão, que programas de esgoto do YouTube, irmão, das redes sociais, são carniceiros, verdadeiros esgotos onde ficam desperdiçando, irmão, como carniça, esperando que algo aconteça e já começam a falar mal do homem de Deus. Porque esses nem são youtubers, irmão. Youtuber é o Socas, irmão. Youtuber é o Rubius. Youtuber é o Luizito Comunica. Mas esse pessoal nem chega a isso, irmão. São esgotos, literalmente, do YouTube. Carniceiros, não passam disso. Reciclagem, é isso que são, caminhões de lixo, reciclagem, ficam reciclando conteúdos, reciclam os homens de Deus só para falar mal. Ficam reagindo, sei lá o que, né? Você vê, irmão, falando blasfêmias contra mim e outros homens de Deus. Mas não se preocupem, Deus tem o deles guardado. A Bíblia afirma que quem blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Embora eu saiba que tem gente que faz isso por visualização, irmão. São capazes de se jogar até de uma ponte e capazes de usar até a própria avó só para ter visualização. Por isso você não me vê me misturando com muita gente, irmão. Porque eu sigo um caminho e tento não estragar o azeite que Deus me deu. Porque eu sei que nisso tem muita sujeira. Muita gente só quer aparecer e fala qualquer besteira só para chamar atenção. Mas ok, essa mulher que falou e blasfemou contra Deus. E quando eu vi esse vídeo, ela estava falando da Bíblia, que irmão, isso me fez sentir mal, e eu disse, vou te responder com tudo, Senhor, me mostra agora mesmo o que essa mulher está dizendo. E Deus me disse, essa é da elite, essa é das que se juntam com esse pessoal. Faz coisa escondida, e sim, ela é desse grupo, irmão. Eu disse, ano que vem, Ellen DeGeneres, pois nem sabia seu nome. Vi ela falando e isso me fez mal, então falei, ano que vem, blasfema. Vai começar a ressoar na imprensa o seu nome, porque Deus vai te expor. Você sabe que tem coisas a ver, sabe com isso mesmo que você está falando, que você tem a ver com isso. E que tem gente que você nem conhece, irmão famoso, que você é idólatra. Estou falando com os ímpios, cantores, artistas, que você vai lá, eu quero ser como fulano, fulano, vai ver a vida secreta de fulano, vai ver a vida secreta de fulano. Embora todos cometamos erros, todos somos seres humanos. Mas tem gente que faz coisas que beiram o indescritível. Gente que é porca, imunda, gente que são verdadeiros, mas verdadeiros demônios. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Então, o que acontece com a gente, irmão? E quando você clama a Deus, Deus lhe mostra coisas grandes e ocultas. Era isso que Deus fazia com Eliseu, Deus mostrava para Eliseu, era isso que Deus fazia com Ezequiel. Veja, irmão, havia pessoas satanistas oferecendo sacrifícios no templo, no lugar santo, e Deus disse a Ezequiel, vou te mostrar o que esses demônios fazem. Esses praticantes de satanismo.
irmão, e o levava no espírito, e Ezequiel via tudo. E no dia seguinte, Ezequiel, irmão, se levantava diante da junta de sacerdotes e diante do povo para denunciar com nome e sobrenome. Os blasfemadores que faziam isso no templo do Senhor tinham um altar dentro do templo, no Santo dos Santos. Nem tudo Deus fará, irmão. Ele vai te usar em algumas coisas, mas você deve clamar para que Ele revele o que está oculto. Porque há coisas que nem todo mundo sabe, que nem todo mundo vai saber ou entender. Então é necessário que, como homens e mulheres de Deus, estejamos sempre, irmão, de joelhos em oração, para que Deus nos mostre as coisas que Ele quer nos mostrar, para que Ele nos diga o que Ele quer nos dizer, porque às vezes Deus quer nos comunicar coisas, mas como o Senhor vai nos comunicar? Se às vezes, irmão, nós não queremos ter compromisso com Deus, e Deus sim quer ter compromisso conosco, mas é necessário que entendamos, é necessário que saibamos que o reino de Deus, irmão, sofre violência e somente os violentos o tomam. O reino dos céus, irmão, somente os violentos o tomam. Então, nós como violentos no reino de Deus, temos que nos esforçar. Porque não é só ela, tem muita gente da indústria que está fazendo coisas na sua cara e você não sabe. Você sabe o que é bom, importante, quando Deus te mostra a coisa grande e oculta? Sabe por que é importante que Deus te mostre a coisa grande e oculta? Sabe o quanto isso é importante? Porque estamos em um tempo em que, se o Senhor não vigiar por nós, em vão vigia o guarda. Estamos em um tempo em que precisamos ver as coisas como elas são. E nós, como povo de Deus, tomar a dianteira, porque aqui quem vai tomar a dianteira é quem souber. Por isso diz um ditado que informação é poder. Por isso Salomão pediu sabedoria, informação, revelação antes do poder, porque a sabedoria lhe daria o poder. Irmão, Israel se tornou uma potência no tempo de Salomão, todo mundo ouvia falar de Salomão. Caso você não soubesse, Israel foi a potência enquanto Salomão governou. Literalmente, os reis traziam para o homem todo tipo de presentes, ouro, prata, tudo, irmão. Somente por causa da sabedoria, porque Deus mostrava coisas para ele. Informações de outros países. O mesmo que José disse, 7 meses, irmão, ele estava vendo informações do futuro. E o que ele fez? Ele se adiantou, irmão. Então todo mundo, Israel, Jacó, que era a nação de Deus, Jacó, irmão, Israel, tinha que ir para o Egito, irmão, se abastecer, porque a revelação, a informação do que ia acontecer, só tinha um jovem chamado José e um faraó. Já era isso, irmão, era só isso. Então, como povo de Deus, temos, irmão, que despertar. Eu manejo muita revelação que Deus me deu. E as revelações têm informações do futuro. Você sabe por quê? Sabemos que vivemos os últimos dias, pois Jesus disse que quando essas coisas ocorressem, seriam os últimos tempos. Assim mesmo, irmão, Deus revela. Clama a mim e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Deus segue me mostrando sobre presidentes e figuras públicas do mundo. Catástrofes que vão acontecer em países, libertações de nações, em relação aos seus governos. Assim como na Venezuela e na Bolívia, a esquerda saiu como Deus já havia me dito. Vem uma mudança este ano, vem uma mudança de governo pela primeira vez e vai acontecer o que não acontecia há muito tempo. Irmão, falta Nicarágua, falta Cuba, faltam várias nações em que a mão de Deus não vai demorar a chegar. Mas como povo de Deus, nós temos que ser pessoas que estejam à frente. Obviamente, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo Deus vai mostrar, mas para quem Deus não mostra, faz muito com a sua oração. Sim, irmão, você faz muito com a sua oração. Ore, porque com a sua oração você faz bastante. Você não imagina o quanto faz, você nem sequer imagina o quanto faz. Faz muito. Então temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que buscar ao Senhor, temos que nos advertir. Por quê? Porque estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos. E Deus não vai passar o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Então, o que nos resta fazer? Como povo de Deus, buscar o reino de Deus, buscar o Senhor, buscar a Yahweh, nos arrepender e levar os nossos ao arrependimento. Jeremias disse:
Parem nos caminhos e perguntem: qual é a vereda antiga? O detalhe é que estamos lutando contra seres demoníacos. As trevas não descansam, e enquanto você e eu estamos aqui agora, há satanistas fazendo coisas indescritíveis, para que o Senhor da Noite, ou seja, o Rei das Trevas, lhes responda. Eles até fazem sacrifícios para esfriar as igrejas. Nós temos que tomar a dianteira. Repito mais uma vez, como povo de Deus, somos chamados a tomar a dianteira em tudo, a estar um passo à frente deles. E isso só vai ser alcançado, irmão, através da revelação, através da busca pelo jejum e pela oração, pela Bíblia, de estar na palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, estamos em dias difíceis, estamos em dias adversos, dias que são os últimos, irmão, e precisamos perceber isso. Mais uma profecia que se cumpre. Ellen DeGeneres, essa mulher, não sei se estou pronunciando corretamente o nome dela, mas digo o que Deus me mostrou que está se cumprindo. Irmão, começam a ressoar o nome dessa mulher, irmão, nos arquivos de Jeffrey Einstein. E outras coisas mais perturbadoras, irmão. Eu não conheço essa mulher, mas isso foi no ano passado, irmão, que eu disse: Senhor, me diga algo sobre essa mulher. E ele me disse: essa, no ano que vem, vai começar de uma forma. Irmão, é seguro, não é tipo, é seguro. Isso foi algo que vazou, irmão, de fontes seguras, irmão. Não é tipo que estão acusando ela como gente que dizem que aparecem nesses arquivos. Mas não aparecem. Não, irmão, essa mulher já aparece lá. Só para você ter uma ideia. Irmão, eu te disse que o mundo é controlado por uma elite que à noite mostra sua verdadeira identidade. Quem são eles? Metade humano, metade besta, metade homem, metade animal, porque são descendentes da serpente. Só para você ter uma ideia, irmão, são descendentes da serpente. Não sei se você quer chamar de homem lagarto, homens cachorro, como você quiser, irmão, mas isso é bíblico. São descendentes, irmão, da serpente. Descendência de quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, descendência que o próprio profeta João fala. Geração de víboras, em poucas palavras. Semente da serpente, ele diz para algumas pessoas que estavam lá, e quando Paulo diz também, irmão, que eles, porque conheceram a Deus, esses anjos caídos, mas não glorificaram a Deus, ao contrário, se inflamaram em sua lascívia. Quando tomaram as filhas dos homens, Deus os entregou a mutações, ou seja, a transformações em répteis, aves, quadrúpedes. Esse assunto é longo, irmão, mas não falarei disso agora. Por isso, irmão, é Judas. Diz que aqueles anjos deixaram e abandonaram sua morada. Por quê? Porque estavam na terra procurando as filhas dos homens, irmão. E Deus soube disso e desde então, irmão, já os trancou em prisões. Você não vê que Isaías diz que Satanás, falando, irmão, disse, subirei às estrelas e colocarei meu trono, subirei ao céu, e colocarei meu trono entre as estrelas? Como ele vai subir ao céu se não estava no céu? Se ele estava no céu, não faz sentido. Como vai subir ao céu se não estava no céu? Sim, ele estava no céu. Irmão, sabe por quê? Eles não estavam no céu, eles estavam na terra e vinham da terra para lá, com uma mentalidade diabólica. Mas esse assunto é para outro vídeo. Tem pessoas, irmão, que são sementes. Sabe o que significa a palavra semente? Semente? A palavra semente e sêmen são descendentes. Não vou entrar nisso agora, irmão, é outro assunto. Olha a explicação magistral que te dei, sem sair do que é o livro de Enoque, que fala disso também. Sem sair do que é para o livro apócrifo da Bíblia. Olha aí, eu procurei para você, viu que explicação tão excelente eu te dei? A glória de Deus. Então, senhores, mais uma profecia que se cumpre. Temos que orar pela nossa geração, nossas crianças, nossos filhos, nossos pequenos, porque estamos nos últimos dias. Dias difíceis e perigosos. Irmão, que Deus te abençoe e guarde. Curta o vídeo, compartilhe com um amigo. Deus abençoe todos que me assistem. Convido vocês a me seguirem no Facebook para a oração, como Profeta Johnny de la Rosa. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Shalom Ubraha